Olá, bom dia. Nós estamos aqui para o nosso último devocional dessa semana. Nessa semana que nós estamos falando sobre raízes, sobre os lugares em que nós devemos ter as nossas raízes fincadas, para que nós estejamos firmes e sempre produtivos em qualquer época da nossa vida. Nós estamos lendo o texto de Provérbios, capítulo 12, verso 12, que diz que a raiz do justo jamais será removida. Nós falamos na segunda-feira que nós precisamos estar radicados em Cristo Jesus. Na quarta-feira nós falamos que nós devemos ser como uma árvore que estende as suas raízes para a bendita palavra de Deus. E hoje, sexta-feira, dizer a você do terceiro lugar onde nós devemos estar enraizados. O terceiro lugar onde eu e você devemos estar enraizados e não abrirmos mão de que as nossas raízes estejam firmadas profundamente é na casa de Deus. Quem tem olhos espirituais enxerga que a casa de Deus é muito mais do que um prédio, que a casa de Deus é muito mais do que bancos, que a casa de Deus é muito mais do que um costume, que uma religião, que uma religiosidade que nos leva a um prédio para termos um encontro com uma divindade. A casa de Deus, a igreja, ela foi estabelecida pelo Senhor. Jesus ia à igreja, na igreja da sua época ele ia, e na igreja ele tinha prazer em meditar nas Escrituras. Quando nós olhamos para a igreja moderna, nós vemos que ela está sobre um grande ataque cultural, um grande ataque que vem de fora dela e que nos últimos dias de dentro dela também. Há pessoas desanimadas em ir à igreja, há pessoas que se acostumaram a ficar nas suas casas, imaginando que nas suas casas mesmo elas são igreja, mas elas não são, porque a igreja de Deus é a reunião do seu povo. Nós individualmente somos a habitação de Deus, mas nós individualmente não formamos o corpo de Cristo nessa terra. O corpo de Cristo nessa terra se agrupa na igreja para receber instrução, para adorar a Deus e para fazer relacionamentos saudáveis. A casa de Deus é muito mais do que cânticos, é muito mais do que sociabilidade. A casa de Deus é como o quartel, onde se agrupam os soldados para receber instrução, prover alimentação, se fortalecer para continuar a batalha da sua vida. Não ir à igreja nos traz grandes prejuízos. E talvez o maior dos prejuízos é achar que nós somos autossuficientes em nós mesmos. Quando nós vamos à igreja, nós entendemos que nós precisamos das pessoas, mesmo que nós não tenhamos tantas afinidades assim com eles. Deus tem chamado o seu povo nesses últimos dias para um reagrupamento, para um restart, para um reboot, que nós possamos estar sempre ligados no Senhor, sempre com os desejos no nosso coração de estarmos juntos ao povo de Deus. Quando a Bíblia diz, lá no Salmo 92, versículo 12, que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Deus tem plantado as nossas raízes na casa de Deus. É o que diz o Salmo 92, verso 12 e 13. Diz, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. As nossas raízes, elas estão plantadas e implantadas em Cristo Jesus, na sua palavra, mas também na casa de Deus. Que todos nós possamos aprender e valorizar que as nossas raízes e as raízes dos nossos filhos sejam plantadas para sempre na casa do Senhor e que possamos florescer para o nosso Deus. Essa foi a semana que eu estive com vocês no Falando de Coisas Boas e falamos sobre as 3 raízes em que o cristão deve ter. Raiz em Deus, raiz na Bíblia, raiz na igreja, na congregação. Deus te abençoe, foi um privilégio estar com você e que Ele sempre nos guie por caminhos de graça e de vitória. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus. Amém.